O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. No responsório da liturgia das horas, na oração da manhã, nós rezamos isso. E também hoje o Salmo 71 traz na liturgia esse refrão: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Isso aqui é muito importante para nós vivermos esse tempo que nós estamos ainda no tempo de Natal, que se prolonga com esse tempo da Epifania, que começou no domingo, quando nós vimos lá aqueles magos, aqueles estudiosos, que diante daquela estrela, eles começaram a seguir, e aquela estrela parou bem em cima do lugar onde Jesus nasceu. Eles eram pagãos, e quando eles chegam ali, eles oferecem o ouro, incenso e mirra e adoram aquele menino. Então, significa que Deus, ele começa a se manifestar. Jesus se manifestou, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se manifestou não somente ao povo de Israel, mas a partir dos 3 reis magos, a simbologia que está por trás é que todas as nações hão de adorá-lo. Então, nós estamos nesse tempo de manifestação. Jesus se manifesta, ele começa a provar que ele é Deus. E depois ele vai mostrando, né? O Pai, o Espírito Santo. Aí nós entramos agora no mistério da Santíssima Trindade, um Deus em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, todas as nações, todas, hão de adorar a Santíssima Trindade. Nessa pessoa de Jesus Cristo, o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. E São João vai dizer: e nós vimos a sua glória. E ele veio para quê? Para nos redimir
do pecado que, infelizmente, Adão e Eva acabaram caindo e que isso veio passando para todos nós. E que o batismo nos limpa, mas a inclinação para pecar nós continuamos, porque a nossa natureza ela ficou enfraquecida e nossa mente ficou, a nossa inteligência ficou obscurecida. E aí essa dificuldade de nós entendermos as coisas de Deus. Por isso que todas as nações que criaram os seus próprios deuses terão que encontrar na pessoa de Jesus Cristo o Deus único e verdadeiro e largar os seus deuses para adorá-lo. Os discípulos estão nessa fase de conhecimento. Eles começaram a seguir Jesus, ainda não tinham aquela visão de que Jesus seria o Messias esperado, isso não estava tão compreendido entre eles. E eles também ainda não viam Jesus como Deus. Então agora Jesus ele começa a manifestar situações que vão provar para os discípulos e para todas as nações que Jesus é Deus. A última é a ressurreição. Ele morre, eles viram Jesus morto e depois do terceiro dia, no domingo, ele estava ali, apareceu para eles, ele passou entre as paredes, ele comeu peixe com eles. Como é que pode? É Deus. Nenhum Deus criado pelos homens aconteceu um fato desse. Nós fomos olhar nos povos pagãos, os deuses deles estão assim, bem distante, eles criam, né? Mas ver assim, comer junto com eles, morrer, ressuscitar outras pessoas. Então agora vamos para o Evangelho. Então no Evangelho de hoje, Jesus, nós precisamos meditá-lo dentro desse tempo, manifestação. Deus está se mostrando, Ele está mostrando que Ele é Deus, o Deus único e verdadeiro. Então ontem, Jesus multiplicou os pães, e agora, os discípulos estavam assim, atordoados. 5.000 pessoas alimentadas com aqueles pães e aqueles peixes que estavam ali. 5.000 pessoas. Eles estavam abismados com a situação. Então Jesus se despede da multidão, manda eles entrarem na barca. Então eles vão remando, Jesus vai sobre a montanha, fica rezando. Quando é bem de madrugada, ele olha lá embaixo e vê que os discípulos estavam tentando remar e a coisa não ia, porque o vento era contrário. E de repente Jesus vem andando sobre as águas. Mais outro problema. Se ontem multiplicou aqueles pães, agora ele vem andando sobre as águas. Qual é o corpo humano que consegue andar sobre as águas? Para um ser humano andar sobre as águas, só pode ser Deus. Então Jesus que tem essa natureza, a natureza divina e a natureza humana. Ele é Deus. E ele começa a andar sobre as águas. Ficaram ainda mais tererés ainda, mais doidos ainda, se perguntando. Lá no capítulo 4 do Evangelho também de São Marcos, nós estamos no 6 agora, mas no capítulo 4, eles estavam dentro da barca
e os ventos eram fortes, e ali diz que Jesus estava dormindo. E as ondas fortes caíam, entravam dentro da barca, os discípulos ficaram tudo doidos e ficaram dizendo: Senhor, o Senhor vai permitir que nós pereçamos? Olha como está a situação aqui. Aí Jesus levanta e diz: vocês não têm fé não, é? E ali mandou que o vento parasse e as águas também. E ali os discípulos fazem uma pergunta que é importante também para o dia de hoje. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? O vento e o mar obedecem. Fica quieto, ficou tudo quieto. Acalmou-se tudo. Quem? Qual é o ser humano que tem a capacidade de mandar uma tempestade parar? Qual é o ser humano? Os que tiveram na história da igreja, eles conseguiram, falando em nome de Jesus, que é o teu Senhor, e Deus pare, aí parou, mas não a pessoa dizer: eu estou dizendo para você parar, eu estou mandando o fogo, sabe lá o que, parar. Não, o homem não tem, porque todo o universo obedece a Deus. Então, tanto no dia 25 de dezembro, como no dia 31, caiu aquela passagem do Evangelho, do prólogo de São João. Tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada foi feito. Então significa o quê? Tudo no universo foi criado por ele. Então, se tudo foi criado por ele, todas as coisas obedecem a ele, porque ele é Deus. E antes dele nada foi feito. Antes de Deus nada foi feito, porque se alguma coisa foi feita antes de Deus, então Deus, a Santíssima Trindade, deixa de ser Deus, e nós vamos adorar agora aquele que criou todas as coisas. Pode ter até criado Deus, mas não existe. Só a Santíssima Trindade. Tudo se submete a ele. E agora Jesus está mostrando para os discípulos ali. Estão vendo a água? Eu ando até por cima dela. Vocês viram ontem? Eu tenho a capacidade de fazer com que 5 pães e alguns peixes ali se multipliquem ao ponto de alimentar 5.000 pessoas. Como pode? Então, quando aqui no final está dizendo que o coração deles estava endurecido, não é que eles estavam assim, com o coração fechado, sem querer saber, entender, não. O problema é que eles não conseguiam entender aquilo. Então, eles não conseguiam ainda abrir o entendimento para entender que eles estavam diante de Deus. Era um processo que eles estavam passando, até tudo se concretizar na ressurreição. Vocês entenderam aqui, não entenderam? Deus se manifesta agora, Jesus se manifesta dizendo: até a natureza eu mando nela. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante, sabe por quê? Porque antes de Deus se revelar, quando nós olhamos, estudamos a história dos povos, por isso que todos os povos hão de servir a Jesus Cristo. Eles tinham como deuses sempre esses 4 elementos da natureza. Quais são os 4 elementos da natureza? O fogo, a terra, o ar e a água. Muito bem. Todos os povos, se você for observar, eles tinham os seus deuses que estavam baseados sempre nesses elementos.
Por exemplo, na mitologia grega, tinha o deus Eolo, que era o deus dos ventos, o guardião dos ventos. Por exemplo, aqui no Brasil, na Amazônia, os tupis guaranis lá, eles tinham a deusa da água, Iara, é a deusa da água, a guardiã da água. Ela tinha uma parte dela, era uma mulher, e da parte para baixo era um peixe, com umas sereias. Aí, eu não sei se é na Umbanda ou no Candomblé, Iemanjá, a deusa de quem? Das águas. Não é por isso que o pessoal, no final do ano, vai tudo lá para o mar, ficar jogando flores e pedindo coisas? É a deusa do mar. Se prostravam diante desses deuses. Por isso que todas as nações hão de servir, e todos os reis estão trazendo para nós, né? Todos os presidentes, a ONU, as Nações Unidas, que representa todas as nações, hão de adorar o nosso Deus, hão de adorar Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. A evangelização consiste em quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Foi isso que Jesus falou. Quem crê nele, e for batizado, será salvo. Quem não crê, condenado. Então, as nações, elas ouvem falar de Jesus. A palavra vai chegando através dos apóstolos, dos sacerdotes, dos bispos. Todas as nações vão ouvindo e vão dizendo: nossa, então é ele? Sim. Aí deixa Iemanjá para trás, deixa Afrodite para trás, Netuno, Thor. Não tem esses filmes agora que estão aí trazendo esses deuses da mitologia, esses deuses antigos? Thor. Então todas as nações hão de adorá-lo. E aí entra uma preocupação minha. De nós, católicos, voltarmos ao paganismo. Vocês vão entender o que é que eu vou dizer. Bem, primeiramente existe uma ideologia que está sendo difundida, que os jesuítas, quando começaram a evangelizar, eles foram entrando nas nações, ou até mesmo os apóstolos, quem sabe, eles oprimiram as nações com os seus deuses, foram lá e obrigaram eles a largar Iemanjá, a largar Afrodite, a largar Júpiter e assim por diante. Shiva na Índia. Então, quem somos nós para entrarmos assim e fazer com que aqueles povos que têm suas religiões abandonarem as suas religiões para adorar Jesus Cristo? Quem disse, olha só, que a Igreja Católica é a religião por excelência? Está vendo aí? E aí, o que é que está acontecendo? Um resgate por parte dos católicos, que está dizendo assim: nada de proselitismo. O que é proselitismo? Nada de ficar fazendo com que os outros larguem a sua religião. Compreenderam? Lembra que eu falei daquele bispo lá, que me parece que é na Alemanha, porque tudo agora é na Alemanha, que disse que ele não batiza um índio? Bem, se ele não batiza um índio, então ele tem que deixar de ser bispo. E a função do bispo é essa: está desempregado. Me desculpe, perdeu o emprego. Se a função dos sucessores dos apóstolos é evangelizar, é levar às nações a pessoa de Jesus Cristo,
que se revelou como Deus. Então, se ele diz uma coisa dessa, então ele tem que ser outra coisa. Vai ser advogado, vai ser médico, não bispo. E aí nós encontramos sacerdotes também com essa mentalidade. E aí o que está acontecendo? Estão trazendo essas religiões que foram evangelizadas e que estão dizendo que foram oprimidas e agora eles precisam seguir o caminho deles, estão trazendo para cá e fazendo um tal ecumenismo, dizendo que está tudo bem, está tudo maravilhoso, cada um no seu, cada um siga os seus deuses, pode adorar Yara sim, porque já que vocês acham que ela é a deusa do mar e tal. E aí entra aquele negócio da tal mãe terra. Olha os 4 elementos. A terra. Se a terra é mãe, quem é que cuida do filho? Mãe cuida do filho. E uma vez que a mãe cuida do filho, então a mãe terra é a nossa mãe, é ela que cuida de nós. Então, se nós necessitamos da terra, ela pode ser uma deusa, a mãe terra. Então, vamos adorar a terra? Não, eu não vou adorar, não. Eu não adoro. A terra foi criada por Deus, por Jesus Cristo, revelado por Jesus. Ele criou, tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, eu não devo adorar a terra, eu devo adorar quem criou a terra, que é Jesus Cristo. Então, essa história de mãe terra aí, fica uma coisa mesmo, esse negócio de ecologia, tudo agora é a teologia da ecologia, para se voltar aos elementos, aos 4 elementos, para que os 4 elementos sejam exaltados. E aí, meus irmãos, um prato cheio para o anticristo dizer assim: vocês estão vendo? Todas as religiões são iguais, cada um vive na sua, e colocar Jesus como se fosse uma pessoa qualquer. Hoje Jesus se manifesta dizendo: me desculpe eu usar essa palavra, mas é que fica mais claro para nós entendermos. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Não é a terra que vocês têm que adorar. Não é o vento que vocês têm que adorar. Não é o mar que vocês têm que adorar. Não é o fogo que vocês têm que adorar. Vocês têm que adorar aquele que criou o fogo, que criou o mar, que criou o ar, que criou a terra. Eu criei. E eu provo para vocês. Vento, tempestade, fica quieta. Ela fica quieta. Mar, que qualquer pessoa não consegue andar por cima, vou andar. Por isso que todas as nações hão de servir a Ele, não aos deuses que foram criados a partir desses 4 elementos. Não, nós iremos servir e nós iremos adorar quem? Jesus Cristo. Ele é digno de toda adoração. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e até lá no quinto dos infernos, que odeiam a Jesus Cristo, os demônios e aqueles que estão lá que não quiseram servir a Deus, que odeiam Jesus Cristo, ao simples pronunciar desse nome, Jesus Cristo, o Senhor, todos os joelhos se dobram, mesmo os que não querem. Então tomemos cuidado, meus irmãos. Para nós que somos católicos,
apostólicos e romanos, não entrarmos agora nesse paganismo que está entrando na igreja, que não deveria entrar. Sim, o paganismo, os pagãos deveriam entrar, vir para a igreja para adorar o verdadeiro Deus. Não as ideias pagãs entrar na igreja. Não, as ideias pagãs não podem entrar. Porque foi provado na história quem é o verdadeiro Deus. Então, cuidado para vocês não começarem a ficar indo para as matas, os católicos, indo para o meio dos matos, para buscar energia lá, para sentir paz. Sim, nós podemos contemplar a natureza, e contemplando a natureza, nós podemos nos admirar e dizer: meu Deus, que montanha linda, e fostes tu que criastes. Eu te adoro, Senhor, não a montanha. Você chega na mata, aquela sensação de paz que dá aquele silêncio, né? Aquele silêncio, realmente, não tem barulho de carro, não tem outras coisas. Aquele silêncio nos dá uma paz interior? Dá, mas quem dá a paz é Deus, não é a natureza ali. E aí a gente encontra agora os católicos que parece que perderam a noção das coisas e estão indo para, se tornando pagãos. Um católico não pode ficar embaixo de uma pirâmide para buscar energia e sentir curado. Embaixo de uma pirâmide? É a do Egito? Como lá no Egito, né, tudo era Deus para os egípcios. O rio Nilo era a personificação de Deus para eles. Então o Nilo, que dava peixe, que dava alimento, que eles bebiam a água, porque era água doce. Então o Nilo era um Deus. O Deus Nilo, não. Existe um que está acima do rio Nilo, que criou o rio Nilo, que criou o peixe que nos alimenta. E me desculpe eu dizer mais uma vez, nós encontrarmos um sacerdote, uma religiosa embaixo de uma pirâmide captando energias, para quê? Esqueceram do Santíssimo Sacramento? Esqueceram da Eucaristia? Esqueceram dos ensinamentos da igreja? Buscando os elementos da natureza como se fosse uma forma desses elementos da natureza fazer o que só Deus pode fazer. Aqui eu não estou falando da questão da ciência, eu estou falando dessa questão religiosa das coisas que são colocadas por trás. E espero que vocês estejam entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Então, os povos de toda a terra hão de adorá-lo. Adorar Jesus. Nós não podemos regredir. Nós temos que cada vez mais ir para frente, para frente, para frente, no encalço do Deus único e verdadeiro. Quanto mais rezamos, quanto mais lemos as Sagradas Escrituras, os ensinamentos dos Santos Padres, aí nós vamos tendo um entendimento maior, e Deus vai se tornando Deus na nossa vida, vai se tornando o primeiro em nossa vida. Mas quando nós vamos largando os ensinamentos da igreja, nós vamos entrando em questões ocultas de religiões falsas. Eu termino, dizendo, tem uma pessoa que foi da comunidade Canção Nova, casada com os filhos, e há uns meses atrás a esposa dele ligou para mim pedindo para eu rezar, porque ele agora estava entrando nesse negócio de reiki. Largou a esposa, largou a família, e está agora com esse negócio dos elementos da natureza,
buscando energia não sei aonde. Meus irmãos, era um missionário. Por isso que eu falei anteontem, né? Como eu não tenho barba, eu vou colocar meu queixo de molho. A gente fala assim, né? Quem tem barba, coloca a sua barba de molho, né? Para dizer assim, vocês acham que isso não poderia acontecer comigo também, não? Estou aqui falando essas coisas com tanta convicção com vocês e de repente dá uns 5 minutos em mim, porque o ser humano é um mistério, e de repente agora eu estou aí, sendo um sacerdote da Mãe Terra, ou do fogo, ou da lua, e dizendo para vocês que não é Jesus não, que a Igreja Católica nos enganou. Se tem sacerdotes, se tem padres que se tornaram pais de santo, imagine o pobre do padre José Augusto. Rezem por mim, porque pode ser que de repente dá uns 5 minutos e vocês vão me ver aí, eu adorando Iemanjá. Deus me livre de uma coisa dessa, mas quem está em pé, cuide de não cair. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.